O programa Ricardo Russo na TV, com muito prazer, está em São Bernardo do Campo. É um porto seco que está inaugurando aqui em São Bernardo do Campo. Vem comigo! Aqui com o Evandro Lima. Vamos estar vendo aqui a história de como começou o Porto Seco, como surgiu. É uma história de um empreendedor de sucesso e vamos estar falando, né, sobre a história de como começou o Porto. Tudo bem? Boa noite a todos. Então, o Ricardo Drago foi quem começou essa conversa toda, né? O pai dele adquiriu a GESBEC em 2000 e nesse decorrer muitas coisas aconteceram. Primeiro ele foi falar com o então candidato Luiz Marinho, né, que é o nosso atual prefeito aqui da cidade. O Marinho colocou no plano de governo dele o desenvolvimento do Porto Seco na cidade, que estava parado, né, desde a gestão passada. E a partir da insistência do Ricardo Drago em conseguir viabilizar novamente a GESBEC, né, que é Armazéns Gerais de São Bernardo do Campo, o Marinho colocou no seu plano de governo para poder trabalhar esse assunto que era o tema Porto Seco. Quando o Marinho assumiu a prefeitura em 2009, junto com o Ricardo, ele começou a fomentar isso no governo federal. Era o então presidente Lula, o Marinho então conversou na época com o ministro, fizeram uma medida provisória para que os portos secos no país voltassem a funcionar. E desde 2009 eles vêm batalhando para realizar o que nós estamos vendo aqui hoje. O Porto Seco nesse momento é uma possibilidade estratégica de que os importadores que estão importando para consumo tenham fluxo de caixa. Então, ou seja, ao invés de se liberar no porto, você traz para cá e o Porto Seco ele te dá a condição de você liberar aquilo que você realmente precisa. Então, isso é um ganho imediato de fluxo de caixa. Em outro ponto, a gente espera que o próprio reflexo diz que as exportação de riqueza do país está acontecendo em função do câmbio e com isso gerando divisas, mas ainda de forma muito inferior à nossa real capacidade, onde o Porto Seco também pode ser uma plataforma para isso. O que eu acredito como perspectiva dos próximos meses como empreendedor, né? Nós estamos inaugurando um terminal alfandegado numa época economicamente de paralisação, é porque a gente acredita no país. Eu quero que você me verifique quais empresários estão inaugurando alguma coisa nesse momento. Acredito que nós somos alguns dos poucos que estamos continuando a acreditar no país. E essa fé que nós temos é que em breve, aí, um ano, talvez os próximos meses, a gente tenha uma definição que recoloque o país nos trilhos e volte a fazer com que nós possamos acelerar essa economia e crescer como um todo. Essa é a minha opinião, a minha expectativa e a minha crença. Hoje é a realidade de um trabalho de muitos anos, né? Com a reinauguração da GESBEC, trabalho a várias mãos do prefeito, mão do Ricardo, mão de muitos funcionários que nesse período vem trabalhando para fazer isso aqui se tornar o que é hoje e eu tenho certeza, um sucesso e vai ser muito importante para a nossa cidade, a cidade de São Bernardo do Campo, porque gera imposto, gera emprego e facilita, como o prefeito falou anteriormente, facilita o transporte de carga, porque nós estamos a 50 quilômetros do Porto de Santos. Estamos entre o Rodoanel corta Imigrantes e Anchieta, São Bernardo é na chamada esquina do Brasil, né? Então esse Porto Seco aqui vai fazer a cidade se desenvolver ainda mais. Estamos aqui com Alexandre Flacker,
que já saiu para candidato de prefeito de Santo André e hoje pré-candidato a vereador de Santo André. Ale, fala um pouquinho do evento, o que você está achando, o que vai trazer, né, emprego para a cidade e perspectivas 2016, 2017. Primeiramente, olá a todos que nos assistem. Ricardo Russo, é uma honra ser entrevistado por um gênio igual você, um gênio do marketing, um gênio comercial. É uma honra, muito obrigado pela oportunidade. E eu estou muito feliz de poder participar desse lindo evento, dessa grande inauguração desse Porto Seco aqui em São Bernardo, que está conscientemente gerando muito emprego e vai movimentar muito comércio geral tanto de São Bernardo quanto do ABC e do Brasil inteiro. É um belo empreendimento, né? Tanto para gerar emprego, renda, né? Aqui para importar pelo porto aqui seco, né? E as perspectivas aí de 2016, 2017? Olha, a gente está bem animado. A gente está lá em Santo André com o PRTB, coligado com o PHS, que está junto com o PSDB, que é o que apoia o pré-candidato a prefeito Paulinho Serra. E como eu já participei de uma campanha em 2012 para prefeito, nós somos muito bem votados, graças a Deus, a perspectiva dessa eleição tá boa, tá todo mundo muito animado e vamos esperar dia 2 de outubro qual que vai ser o resultado do trabalho. Tá certo, as perspectivas são boas, né? Mesmo porque a família lá em Santo André é muito conhecida, né? Família Flacker e tal. Fala um pouquinho sobre isso e tal. Eu acho que hoje é complicado falar de política pelo quadro que se encontra. É corrupção, é muita corrupção, sabe? Eu tenho a chave da mudança. Eu acredito que representando a família Flacker, que é muito conhecida na cidade, em São Bernardo também, eu estou animado e estou honroso de poder representar a família novamente em mais um pleito. Tá certo, é um prazer aí estar falando com você aí. Boa noite, sucesso aí. Obrigado pelo sucesso aí. Valeu. É um prazer estar falando com um grande empreendedor aqui no Brasil, seu Felipe Drago. É o pai da história aqui do Porto e as empresas que começaram há mais de 50 anos. Vamos estar falando com ele sobre a história, tanto do Porto, como a história de vida de empreendedorismo. Seu Felipe, fala um pouquinho da história de empreendedorismo do senhor, até o Porto e tal. É simples, a história é muito simples. Eu tinha 17 anos, era funcionário de uma empresa de autopeça. O meu trabalho dentro dessa empresa foi um exemplo e eu tinha muito acesso ao diretor. E uma época que se apresentava, a empresa estava na época do desenvolvimento industrial, na época da ditadura, e tivemos assim um grande desenvolvimento. E nessa ocasião eu solicitei se podia ser um fornecedor em vez de ser um funcionário. Desde que eu tinha preço e qualidade, eu poderia ser um fornecedor. E em 2, 3 anos eu me tornei o principal fornecedor de centro de direção de uma empresa chamada Petro do Brasil. Dali houve um grande progresso, com luta, com a participação dos funcionários, de um trabalho de equipe, aonde nos deu a condição depois, logo em seguida, depois de uns 10 anos, adquirirmos uma empresa de 750 funcionários, cujo nome é uma empresa chamada Forja BV. Ela fabricava forjados para a Petrobras e as concessionárias, e a outra, a empresa Drago Indústria Mecânica, para a indústria de automóveis.
cheguei a ter exatamente 1.000 funcionários. Não era 1.000, mas era 978. E cada vez crescendo. E houve, naquela época, todo mundo lembra, uma grande recessão em 81, 82, quando o Figueiredo saiu do governo e praticamente a indústria teve uma grande queda. Aliás, o Brasil teve uma grande queda. Mediante a isso, houve a globalização, e a globalização entramos na área de armazenamento. E depois, na evolução dessa área de armazenamento, chegamos ao Porto Seco, aqui de São Bernardo, chamado a GESBEC, aonde tivemos exatamente, do início dos meus 17 aos meus 60 anos, tivemos realmente uma trajetória de luta e de sucesso. Então, o Brasil é um país fértil, cheio de oportunidades. Existem exatamente problemas no governo, não de hoje, desde quando eu me conheço com 17 anos. Mas eu ainda acredito nesse país. Esse país é muito forte. Ele é uma grande potência. Talvez existem certas pressões no nosso país por ele ser muito forte. E eu realmente estou com a luta, chegamos até onde chegamos. E pretendemos investir, pretendemos realmente trazer muitos empregos. É na crise que se cresce. Exatamente, é um pedacinho da minha vida que eu quero continuar vivendo e trabalhando. Tá certo. É um prazer contar a história de um dos maiores empreendedores do Brasil, uma história de empreendedorismo de sucesso. Obrigado. Parabéns. E agora vamos falar com a Cristina, que é a diretora financeira da GESBEC. Vamos estar falando com ela sobre os detalhes da empresa, sobre perspectiva 2016, 2017 e também sobre parte financeira, né? Obrigada. Estamos aqui de portas abertas para receber os empresários da região, os importadores, exportadores. Conto com voto de confiança. As nossas portas estão abertas com tradição aqui, qualidade, tecnologia, à disposição para negociarmos, tratarmos o cliente da melhor maneira possível. Estamos aguardando aí. O mercado tá difícil nessa recessão de 2016, ainda mais nas montadoras aqui do ABC, mas dia após dia a gente tem reagido, viu? A situação está difícil para quem é mole. É verdade. Né? Com certeza, é isso mesmo. Mas nós estamos dispostos realmente a vencer a dificuldade, dando ao cliente o melhor trabalho, a melhor qualidade e o melhor preço. Oi, gente. Bom, eu sou Érica Rodrigues e, assim, o que a gente faz aqui hoje, eu acho que mais do que, né, vou cantar aqui daqui a pouco, mas é prestigiar esse evento que é muito importante para o ABC Paulista, né, e a gente sabe o quanto isso vai ser bom para a nossa região. E, então, para mim, que sou diademense, eu acho muito legal estar nesse tipo de evento. A gente sabe que é algo que contribui até para o crescimento do nosso país nessa crise que a gente vive, né? Então, gerar mais empregos para a região. E eu tô aqui fazendo cara de rica, né, minha gente? Cara de rica, só fica provocando, sabe que é bonita. Faz cara de rica, é perigosa, odeia essa menina. Faz cara de rica, só fica provocando, sabe que é bonita. Faz cara de rica. Eu quero te agradecer, Russo, pela cobertura. Venham conhecer as nossas instalações
foram muito bem feitas, com primazia, tudo para atender esses clientes, os nossos clientes, em projetos que possam ser direcionados para um novo Brasil, no Brasil atual. Tá certo, quero agradecer a você, a família e parabenizar. Viu? Obrigado Tá pela ótimo presença. aí. Obrigado.